Hello, Dev! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Quer aprender a criar um app simples, funcional, fácil e de forma direta? Então vem comigo. No vídeo de hoje, a gente vai construir um aplicativo de lista de tarefas, onde o usuário vai poder adicionar uma atividade e a lista vai ser atualizada na hora. Tudo explicadinho, passo a passo e sem enrolação. Se você ainda não viu, no vídeo anterior eu ensinei como criar um quiz, onde o usuário pode responder e no final pode conferir sua pontuação. E aí, bora codar juntos? Para quem não me conhece, eu sou Raquel Santos, sou desenvolvedora Android há mais de 6 anos. Gosto de estar compartilhando conhecimento. Tenho um Instagram, @codesbyrachel, onde eu também compartilho sobre minhas leituras e algumas coisas no mundo Android. Agora chega de enrolação, bora colocar a mão na massa e criar essa lista de tarefas? Let's bora! Vou criar aqui um novo projeto, tá? Nomear ele para task list. Deixar a configuração padrão e vamos lá. Bom, carregou aqui, né? Então vamos apagar as configurações que ele cria aqui, certo? E aí vamos criar nosso composable para... Opa, Java não. Vamos criar nosso composable para a gente criar o nosso componente, né? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter um componente que ele vai ter um campo que o usuário vai digitar a tarefa, certo? E aí ele vai adicionar a tarefa. E aí toda vez que ele for adicionando a tarefa, a gente vai mostrar ele numa lista, certo? Vou adicionar aqui como task list. E vou dizer aqui que ele é um composable, uma função. Então, vou dizer aqui o preview dele para visualizar os componentes, para a gente ver como é que ele está se comportando. Vou aqui dizer o task list preview. Opa, preview. E vou chamar aqui meu task list. Bom, adicionando aqui na visualização pra gente tá acompanhando como é que vai acontecer, tá? Beleza. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter um column, porque eu quero que tudo fique embaixo do outro, certo? Quero que esse column, ele ocupe o tamanho todo da tela. Então, fill size, certo? E quero que por padrão ele fique com um espaçamento aqui de 24 dp em todos o componente dele, tá? Então vamos lá. Vamos criar um texto aqui para que a gente veja as tarefas. Vai ser que ele vai ter o text ele vai ter o minhas tarefas. E eu vou dizer que ele vai ter um style aqui, a gente vai usar o material theme. Então, tipografia dele, vou dizer o que eu label title large, por exemplo. Vamos dar um refresh aqui pra gente visualizar como é que tá ficando, beleza? Show background, tá? Pra gente visualizar melhor. Pronto. Minhas tarefas. Não sei se tá muito grande. Muito pequeno. Deixa assim. Tá, minhas tarefas. Vou querer adicionar agora um campo para que o usuário escreva a tarefa que ele deseja e depois um botão para que ele vá adicionando essa tarefa. Então, eu tenho aqui um outline, ele é um pouco mais moderno, né, mais clean, e aí a gente pode também personalizar a borda se quiser, enfim, eu vou criar ele pra gente utilizar, tá? Então, eu vou precisar ter o controle da minha lista de tarefas para ela sempre estar sendo exibida, e também eu vou precisar de ter um controle da tarefa que está sendo adicionada. Então, vamos lá. Vamos criar uma tarefa aqui, uma lista da tarefa, certo?
E vou querer que essa lista de tarefa, ela adicione informações, né? Eu vou querer que sejam mutável, né? Que essas informações sejam incrementadas depois. Aqui eu vou adicionar o remember, para que ele possa estar preservando, né, os valores que a gente vai criar. No caso aqui, eu quero que ele preserve os valores da lista e quero que também ele preserve o valor do task, que ele seja meio que armazene essa informação, tá? Beleza. Então, aqui eu vou utilizar da lista, então eu vou utilizar o mutable state list of. Vou dizer que essa lista vai ser de string, porque eu quero que todas as minhas tarefas sejam de string, tá? E eu também vou dizer que minha variável, minha task, ela seja um mutable state of do tipo um string vazio, certo? Tá, então beleza. Vou aqui adicionar um value e ele vai ser igual ao valor da minha tarefa que eu vou adicionar, tá? Que o usuário vai adicionar. E aí eu vou dizer que meu onValueChange todas as vezes que ele estiver incrementando ali aquela informação, né? Então, eu vou dizer que ele vai receber a tarefa que o usuário está adicionando, vai ser a informação que está dentro do componente, tá bom? E o valor final aqui vai ser o valor da minha task. Então, eu vou adicionar uma labelzinha para que a gente possa visualizar e informar para o usuário. Digite uma nova tarefa. Tá muito coladinho, né? Vou criar um space aqui. Modify. Vou deixar um space de 24 dp. Um espaçamento de 24 dp. E vou dizer que a minha tarefa, essa minha label, ela ocupe também o tamanho todo da tela, tá? Pra ficar melhor. Opa, tamanho todo não, a largura toda da tela. A largura toda da tela, tá bom? E aí, eu vou querer também adicionar um botão, né? Para que toda vez esse botão, ele seja, quando ele for clicado, ele adicione o valor na task. Mas aí, eu vou deixar outro espaçamento aqui. Vou deixar um espaçamento de menorzinho, de 8 dp. E aí, eu vou criar um botão. Esse meu botão, o que ele vai ter? Ele vai ter um texto. Ele vai ter um texto de adicionar, tá? Adicionar. Vou deixar o texto dele de adicionar. O clique dele, o que é que vai acontecer no clique dele? Eu vou querer dizer que se o valor da minha task, ela não for vazia, eu adiciono. A gente vai botar essa validação, tá? Para ele adicionar apenas informações que não for vazia. Então, a gente vai dizer aqui que se a new task for vazia, que é o valor que ele tá reconhecendo ali, new is not blank. Se ele for vazia, se ele não for vazia, eu quero que ele adicione na minha lista a minha new task. Então, ele adiciona na lista, se não for vazia, ele tá adicionando a new task, beleza? Vou botar pra ter um alinhamento aqui mais legalzinho. Cadê? Aqui, termina aqui. Termina aqui. Modifyzinho, que modify ponto. Fazer um alinhamento do botão para o botão tá no final da tela ali, pra ficar melhor. End. Boa. Indentar aqui, beleza. Aí o que é que acontece? Agora eu preciso que ele exiba a minha task, né? A minha lista de atividades. Novamente, vamos adicionar um espaçamento. E eu quero que ele adicione, eu quero que ele exiba a minha lista de atividades, tá? Então, pra gente ter uma lista na vertical, a gente usa o lazy column. Para quem aí chegou a pegar ação de layout com Recycle View no XML, esse lazy column é o milagre do Recycle View, viu? Porque era todo um processo para a gente criar uma lista. A gente precisava de adapter e tudo mais.
E aqui, basicamente, a gente só tem um lazy column, bota na lista e pronto. Criamos a nossa lista e podemos manipular a lista da forma que a gente quiser. Então, eu vou dizer aqui que minha lista, meu lazy column, ele vai ter um items, porque ele vai mostrar os itens. E eu quero que esses itens sejam de onde? Do meu task list, da minha lista de tarefas. Que essa lista de tarefas eu estou adicionando sempre que o usuário clicar no botão adicionar. E aí, eu vou querer ler a informação do meu task, tá? Da minha task aqui, ó. Então, eu vou adicionar um card para ficar uma visualização mais bonitinha aqui. Eu vou adicionar o meu as atividades no card. Não importou aqui, vamos importar. Novamente, vou dizer que meu card ele vai ocupar a largura toda, certo? Vou dizer que ele vai ter um padding pra gente deixar todos os cards alinhados, um abaixo do outro, num espaçamento de 4 dp. Eu fiz até um exemplo parecido no quiz sobre isso. Um elevation também, card elevation, vou deixar um 4 dp aqui, certo? E aí, eu vou adicionar um componente do texto. Quem é que vai ser meu texto desse meu card? O texto do meu card vai ser a minha task, que é esse carinha aqui. E o estilo do meu card, do meu texto, eu vou botar, usando o Material Theme novamente, vou botar um boldline, por exemplo. Beleza? E vou botar um espaçamento nele também. Boa. Beleza. Vamos ver como é que está funcionando. Opa, toda vez eu esqueço. Vamos adicionar aqui. Beleza. Vamos apagar isso aqui para ficar só com o nosso emulador. Então, se eu adicionar se eu adicionar aqui, ele não vai, porque eu só quero que ele adicione, como a gente viu aqui. Eu vou remover pra gente ver, tá? Só pra gente ver. Ó, se eu adicionar aqui, ó, ele vai adicionar card vazio, mas eu não quero isso, tá? Então, vou voltar aqui. E aí, eu quero que ele só adicione se eu tiver uma informação. Tarefa 1. Adicionei. Ele adicionou tarefa 1. Tarefa 2. Ele adicionou tarefa 2. Beleza. Mas eu quero que toda vez que ele adicionar, minha task seja vazia para que ele limpe, para ficar uma forma legal. Vamos lá. Tarefa 1. Adicionei. Ótimo. Tarefa B. Ótimo. Beleza. Recapitulando aqui, né? A gente criou uma lista, tá? E a gente criou também a informação da task que a gente vai querer, né? Da nossa tarefa. A gente criou todos os componentes, um alinhado, um abaixo do outro. Criamos um texto, minhas tarefas, para ser visualizado, tá? Criamos um espaçamento e criamos esse componente aqui, que ele vai reconhecer as informações que o usuário digitar, né? Beleza. A gente criou um botão de adicionar. E eu só quero que ele adicione quando a task não for vazia, tá? Porque se a gente não botasse essa validação, todas as vezes ele ia adicionar strings vazias. E também, eu quero que toda vez que ele adicionar, ele zere a task para que fique uma coisa mais funcional aqui para o usuário, para ele não ter que estar limpando, tá bom? Beleza. E aí, eu criei uma lista, um lazy column aqui, para que esse lazy column, ele reconheça todas as minha lista de tarefas. Essa lista de tarefas daqui é a minha lista de tarefa que a gente criou lá em cima.
e a mesma lista de tarefa que a gente está adicionando aqui as tarefas, tá bom? É a nossa lista de tarefas. Então, eu vou dizer que o card, cada card dele, quando a gente bota o ínteres e faz desse jeito, ele identifica que essa informação aqui é para o valor unitário da lista, tá? Então, eu vou dizer que eu quero um card, certo? E eu quero que esse card tenha um texto. Tem um espaçamento aqui, ó, de 4, deixa eu botar 8. Ele vai mudar aqui, tarefa 2. Ele muda o espaçamento aqui, tá bom? Eu digo que tem um espaçamento 8 e eu quero que ele tenha um texto dentro, tá? Então é isso. A gente pode criar outras coisas também, né? A gente pode tentar remover, tentar editar. Posso trazer nos próximos vídeos. Foi super tranquilo, né? Criar essa lista de tarefas. Uma forma que você cria uma lista, um botão, um aplicativo funcional, onde você tá ali adicionando suas tarefas, de forma bem simples e bem prática, tá bom? Então já sabe, né? Se curtiu esse vídeo, dá um like, comenta se gostou desse tipo de vídeo. Se inscreve no canal para mais tutoriais, que eu vou estar trazendo mais tutoriais, tá? E vou trazer mais informações sobre essa lista aí pra gente explorar bastante e deixar ela bem mais robusta, tá bom? Então, vamos embora. Fica ligadinho no canal para não perder os próximos vídeos, tá? Let's bora, devs!